Queridos, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 21. Essa é uma palavra muito simples, muito singela, mas eu creio de verdade que está no coração do Senhor que falemos sobre isso hoje para você. João capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, uns 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Até aí. Esse relato aqui de João conta um pouquinho daquilo que os discípulos estavam sentindo. Porque Jesus havia morrido, ressuscitado, e não estava mais com eles. Mas o que os discípulos estavam sentindo, na verdade, era alguma coisa que a igreja, ou melhor,
o povo de Israel já havia sentido, experimentado no passado. O que eu quero dizer, por exemplo, eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos convivendo juntos, estando juntos. 40 anos com uma tenda do lado do outro, caminhando juntos, conversando juntos, comendo juntos. Depois entram na terra prometida. Moisés com eles 40 anos. Mas Moisés não entrou na terra. Depois vem Josué, faz com que entre na terra. Mas depois de um certo tempo, depois de muito tempo, a terra foi distribuída. E cada um foi para a sua tribo, foi para a sua terra, foi para o seu gado, foi para a sua vida. E passou-se um tempo e se desviaram da palavra, se desviaram do Senhor. Porque Moisés não estava mais com eles, porque os profetas, porque Josué, que já não estava mais com eles, depois de muitas idas e vindas, se desviaram, foram levados como cativos para outras terras. Deus, pela misericórdia, fez com que voltassem. Voltaram. E aí então nós temos aqui lá outro relato de que lá em Esdras e Neemias a gente vê lá de quando eles estavam juntos, um do lado do outro, com uma espada numa mão e a pá na outra, construindo os muros. Estavam lá reconstruindo aquilo que havia sido destruído pelo inimigo. Mas passou um tempo. E passou um tempo, eles se acomodaram. E aquele que a princípio era o foco inicial, como era a princípio entrar na terra prometida, conquistar a terra prometida, agora era construir os muros. Eles pararam. Então, perderam o foco. E porque perderam o foco, se desviaram de novo. Perderam o foco e se desviaram. Aliás, lá em Ageu, capítulo 1, versículo 2, quando Deus levanta o profeta Ageu para falar para eles, por que vocês não estão construindo o templo? Estão construindo as suas próprias casas, suas próprias coisas. O que eles disseram foi mais ou menos o seguinte: olha, se fosse vontade de Deus, Ele nos daria os recursos. Como os recursos não chegaram ainda, então não é vontade de Deus. Vamos esperar Deus dar os recursos, daí a gente vai reconstruir o templo. Não. Nada disso. Não foi isso que Deus disse. E não é essa a verdade. E agora os discípulos estavam vivendo algo semelhante. Eles viveram momentos incríveis com Jesus. Incríveis. Jesus estava com ele todos os dias. Todos os dias. Eles estavam até que meio relaxados, porque Jesus dirigia a vida deles para cima e para baixo. Não havia nenhuma necessidade que não fosse suprida. Nenhuma. Não havia falta de nada. Estava com Jesus e tinham tudo. Um grande amigo. Mas então, Jesus foi tirado. Jesus morreu. Havia ressuscitado, mas não estava com eles. Não estava mais lá com eles. E esperaram alguns dias, esperaram algum tempo. E nada de sobrenatural aconteceu. E Pedro, sempre Pedro teve a ousadia de falar aquilo que os outros queriam falar, mas não falaram. Vou pescar. É o que eu sei fazer. Eu era um pescador, sempre pesquei.
vou voltar para a minha vida. Vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer melhor. E os outros prontamente falaram, não, nós vamos com você. Só teve um problema. 8 pescadores profissionais no barco e não pegaram nada naquela noite. Nada. Mas onde eu quero falar com vocês é sobre esse sentimento de e agora? E agora? Quando as minhas muletas foram tiradas, quando o meu chão foi tirado, quando Jesus foi tirado, era mais ou menos quando a gente... Você já foi para aqueles retiros que é uma bênção, você sai edificado, sai pulando de alegria, eu já vi aqui. E as pessoas voltam e pulam, e cantam, e choram. Mas chega a segunda-feira e a terça. Na primeira semana você se mantém, mas na outra semana começa a esfriar, começa a dizer, e agora? E nesse momento aqui, da vida deles, eu posso dizer que é um daqueles momentos que cruciais. Tem momentos em nossa vida que há decisões que são decisões de vida, que mudam o curso da nossa vida. E eles fizeram mais ou menos isso. Resolveram voltar para a vida deles. Só que Jesus interveio. A igreja estava indo bem, daí veio o Covid. A gente ouve isso. A igreja estava indo bem, daí veio o Covid. Eu vou pedir permissão, vou fazer um pequeno parênteses. Eu não vou falar sobre aquilo que... Mas mais de um ano atrás, em março do ano passado, alguns aqui acompanharam. Quando tudo isso estava começando, Deus me deu uma palavra que eu escrevi e passei para alguns, onde Deus me mostrou claramente que o problema, o que estava por trás disso tudo, era o que estava sendo ameaçado era a nossa liberdade. Liberdade. Esse vírus é o vírus do medo, que o objetivo é saciar a nossa liberdade, não só liberdade de ir e vir, mas liberdade de decidir, liberdade de se relacionar, liberdade da igreja, de se posicionar, porque hoje as pessoas não podem nem mais se posicionar. Tem o que é politicamente correto e tem todo o resto. Queridos, o que está em jogo é a nossa liberdade. E as pessoas não estão atinando com isso. A igreja precisa se posicionar e ficar atenta, porque é liberdade da igreja no Brasil. De viver, de se juntar, de estar juntas, de falar o nome de Jesus com liberdade. Nós precisamos entender, porque essa pandemia está trazendo, no fundo, uma dependência financeira, porque as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo as condições financeiras, para que venham depender de um governo. Por sua vez, os governos mundialmente estão imprimindo notas para dar as bolsas de auxílio. Os governos estão ficando dependentes para até que venha um grande solucionador, alguém que solucione tudo. É o caminho sendo preparado para o anticristo. Fecho parênteses. Você estava indo bem até que veio o Covid.
até que veio o desemprego. Antigamente a gente falava assim: amanhã, segunda-feira, você vai para o seu trabalho, e precisa ser firme, vamos lutar, vamos ter vitória. Hoje as pessoas estão dizendo: não sei nem se vou ter trabalho amanhã. Pessoas estão morrendo, e isso é verdade. E o medo vai gerando mais medo. O medo do desemprego. E tudo acontece. E os filhos se rebelaram. E a doença veio. E perdi um parente querido. Perdi o arrimo da família. E em decisões como essa, e agora? E agora? Aliás, eu quero dizer para você, irmãos, esse é o momento de nós nos posicionarmos como corpo de Cristo, de olharmos as necessidades uns dos outros, ver se realmente há necessidade dentro do corpo de Cristo, da igreja suprir com dinheiro, não somente com cesta básica, mas tem gente que não tem dinheiro para pagar aluguel, para pagar a água, a luz. E nós precisamos nos posicionar como corpo de Cristo. Nós precisamos parar e avaliar o que nós sabemos fazer, o nosso emprego, as nossas habilidades. Estava comentando com o pastor Milton, ia falar Miltinho, que Deus tem colocado no meu coração, a igreja precisa ensinar os irmãos. Quando digo igreja, aqui tem pessoas, tem empresários aqui, tem pessoas capacitadas aqui, pessoas com know-how em várias áreas, pessoas que dão consultoria para empresas até, pessoas que têm capacitação muito, muito maior do que eu. Agora, dia 21, eu coloquei isso. Eu coloquei para a igreja lá, eu abri o espaço da igreja, vamos abrir o espaço da igreja, o pastor René é uma pessoa muito aberta para isso, glória a Deus por isso. Abri o espaço e vamos fazer, como não existe co-work, nós vamos fazer lá um espaço, vamos começar a ver nessa parte de quais empregos que vão estar pela frente, quais empregos estão ameaçados, como que a gente se prepara para o futuro, como que a gente como se prepara para empreender, coisas práticas que nós precisamos levar em conta. Esse é o momento de a gente parar e não chorar, mas parar e ter uma postura diferente. A igreja tem que fazer diferença, tem que fazer diferença. Agora, toda tentativa de fazer coisas sem a orientação de Deus é como aquele filho pródigo que saiu para tentar a sorte no mundo. Nós não estamos aqui para ver o que dá certo. Vou pescar, é o que eu sei fazer. E se Deus não quer mais que você pesque daquele jeito? Será que Deus não tem coisas para nós que nós não estamos ouvindo? Toda tentativa de sair e resolver pelo nosso próprio braço, pela nossa própria capacidade, é uma tentativa de um dia ter sorte. Tive sorte, pesquei muito nessa noite. Ou então não pesquei nada. E no passar do tempo, com o passar do tempo, no frigir dos ovos, no balanço final, foram muitas noites, muitos dias, gastos em vão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Amém? Se você está machucado,
pelas circunstâncias, por aquilo que aconteceu na tua vida, pelas calamidades, muitas vezes, que aconteceram na tua vida, pelos dissabores. Hoje é o dia de sermos curados pelo Senhor. Porque esse mesmo Pedro, que nós lemos aqui, que estava daquela situação, no coração dele, sabe o que passava? Passava o seguinte: eu disse para Jesus que eu morreria com ele. Eu disse que eu jamais o negaria. Jamais. Mas eu fiz isso tudo. Eu achava de verdade que eu o amava. Eu achava de verdade que eu era capaz. Mas eu quebrei a cara. E aquela pessoa que eu mais gostava, que eu tanto amava, eu envergonhei, desapontei. Ele sentia-se como alguém que tivesse realmente abandonado um amigo. E aí então, nessa situação toda, Jesus preparou isso tudo, deixou isso tudo acontecer. Chama-os lá para a praia. Tinha peixe já, tinha pão para mostrar que não precisava do pão nem do peixe deles. Que Deus pode nos prover de todas as coisas. Mas faltava uma coisa, faltava curar o coração machucado. Aqui, infelizmente, na tradução brasileira, português, a Bíblia deixa a desejar. No grego, no original, existem algumas palavras para a palavra amor. Eros, filéu, ágape. E aqui Jesus usa duas expressões para amor. A palavra ágape é aquele amor sacrificial, o amor de Jesus, o amor de Deus para conosco. O amor de se dar sem esperar nada em troca. Esse é o amor que foi traduzido como me amas, né? Com a palavra ágape. E aqui, agapau. E aqui também tem outra palavra para amor que é filéu, que é de gostar. Eu vou ler para você de novo, colocando essas palavras entre amar e gostar. Ágape e filéu. E vocês vão entender o que Jesus fez com Pedro naquela noite. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Lembra, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E agora 3 vezes Jesus vai perguntar para Pedro se ele o amava. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Olha a primeira pergunta. Se João o amava mais do que os outros. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te gosto. Eu gosto. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te gosto. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você gosta de mim? Pedro entristeceu-se por ter ele lhe dito isso pela terceira vez. Tu me
Tu gostas de mim, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto. Olha, Jesus chega para Pedro e fala: você me ama mais do que os outros. E Pedro diz: olha, Senhor, só sabe, só gosto do Senhor. Daí Jesus abaixa o padrão. Não é mais do que aos outros. Não é você me ama mais do que os outros. A segunda vez, Pedro, você me ama. Senhor, eu gosto. Agora olha o amor de Jesus. Pedro, você gosta de mim? Senhor, só sabe que eu gosto. Então, apacenta minhas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Não importa o quanto nós estamos machucados ou o quanto nós machucamos. Ele está pronto para perdoar, pronto para salvar, pronto para curar, pronto para restaurar, pronto para libertar. Mas nós precisamos fazer uma coisa, nós precisamos não sair tomando decisões que a gente acha que deve tomar. Porque nós nos sentimos confortáveis fazendo aquilo. Não é o momento de nos sentirmos confortáveis fazendo alguma coisa ou outra. O momento em que nós fazemos a vontade de Deus. A vontade de Deus. Vou dizer uma coisa. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Conhece engenharia, conhece matemática, conhece física, conhece inteligência artificial, conhece tudo. Tem nada que nós venhamos a pedir para Ele nos ensinar, que Ele não venha nos ensinar. Coisas práticas. Então, irmãos, busque a vontade de Deus para esses dias, para esse momento. Reconcilie-se, busque o aconchego da presença, do carinho, do amor de Deus. Deixa Jesus curar a tua vida. Deixa Ele te curar. Deixa Ele restaurar você. Deixa Ele trazer você para a presença dEle e te colocar na mesma posição que você tinha antes diante dEle. Porque é a gente que sai, Ele não tira a gente. Eu quero encerrar falando eu vou dizer para vocês uma frase que Deus me deu mês passado. E que dia 5 de março, que eu escrevi, e que eu sinceramente não tenho capacidade para ter essa ideia, mas eu passei depois de ter ouvido muito tempo meditando nela. Se Deus não tem o primeiro lugar em nossa vida, não adianta ter o segundo. Vou repetir. Se Deus não tem o primeiro lugar em nossa vida, não adianta ter o segundo. Porque ter o segundo lugar é como se tivesse o terceiro, o quarto, o milésimo. Ou Ele tem o primeiro lugar em nossa vida, ou não adianta. Estou entendendo? Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar.